Agora a gente vai conversar com uma brasileira que vive nos Estados Unidos. Olha que legal. E desde que recebeu aí o diagnóstico do transtorno de espectro de autismo, o TEA, do seu filho, ela pesquisa sobre o assunto. Hoje ela já é escritora, a Neida Folsen, né, que é o sobrenome dela, e ela vai estar conversando com a gente agora justamente sobre isso, porque ela já descobriu um monte de coisas boas que devem ser multiplicadas na parte da sensorialização, né? Sensorial, digamos assim. E aí ela vai dizer algumas características que podem nos ajudar muito, principalmente, gente, quando a gente fala na questão presencial. Como a gente precisa, no dia a dia, trabalhar isso e conscientizar as pessoas da importância da inclusão. Vamos conversar com ela? A Neida, bom dia, tudo bom? Oi, querida. Eu não sei se eu digo bom dia, né? Obrigada, Zé, pelo convite. Eu que agradeço, que coisa boa falar com você. Tá tudo em paz por aí? Tudo bem, graças a Deus. Diminuiu mais o susto aí da pandemia, né? A gente está aos poucos nos adaptando ao novo normal, né? Isso mesmo, estamos readaptando ao normal, né? Muitas crianças, né? Muitas pessoas com essa epidemia, né, tiveram um pouco de atraso, principalmente quando a gente fala no autismo, né? A rotina foi quebrada e muitas crianças realmente, como é que eu falo para você, saíram daquela rotina que é muito, muito importante dentro do espectro do autismo. Pois é, se para nós foi complicado, e eu acredito para eles mais ainda, porque essa rotina faz parte até do crescimento deles, né? Do envolvimento que eles têm que ter no dia a dia. Exatamente, eles trabalham num processo único, né? E a rotina é o principal foco que se deve colocar dentro do dia a dia de uma criança com autismo, do indivíduo com autismo. Pois é, e você, pesquisadora eterna desse assunto, de como trazer benefícios não só para o seu filho, mas principalmente para quem está em todos os ambientes que tem que estar próximo da pessoa que tem TEA ou não. As pessoas têm que compreender isso, que elas vivem entre nós, né? Exatamente, Zéza. A conexão do transtorno sensorial, do processamento do transtorno sensorial, que a gente chama de TPS, ele é coligado com o autismo. Tá? A gente tem o nosso sentido, né, do sentido, e ele é o sentido envia a mensagem para o nosso cérebro. Né? Só com indivíduos com autismo, é como se essas ligações fossem cortadas em alguns pontos, né? Algumas partes sensoriais, como a parte auditiva, o sensorial da visão, da textura, do cheiro, né? O sentido também, a gente aprende na escola a gente escuta sobre 5 sentidos, né? Isso. Mas na realidade temos 8 sentidos. Temos mais 3 sentidos que a gente não aprende muito. Eu mesmo, na época de escola, nunca tinha visto falar do sentido vestibular, do sentido da propriocepção e do sentido da interocepção, que é o sentido interno do nosso corpo. Esses sentidos, eles, dentro do autismo, eles têm um fundamento muito, muito importante, né? Muitas crianças, como meu filho, que tem transtorno do processamento sensoriais nos 8 sentidos, eu comecei a pesquisar e analisar e eu vi que muitas dificuldades do AI, né, vinha realmente referente ao sensorial, né, a parte de seletividade alimentar, a parte de dificuldade de audição, de recepção do som, da textura de roupa, né, e tudo isso dentro do processamento sensorial. Pois é, e o bacana é que você, com essa pesquisa, é tão bem vivenciada também, porque a partir do momento que você estuda, você pode vivenciar. É o ensinamento através do fazer. Como é que está se desenvolvendo esse seu fazer? Em que a gente pode ajudar? O que a gente pode aplicar no dia a dia? Poxa, Zéza, você falou uma coisa assim que é fundamental, a diferença de uma mãe, né, autista, de um profissional que trabalha diretamente com aquela criança e de um médico que está atrás da mesa vendo a criança esporadicamente. É uma diferença muito grande, porque o autismo é um transtorno de comportamento.
E o comportamento a gente consegue tratar, consegue intervir com antecedente. A gente percebendo o que aconteceu antes que o comportamento ocorra. Né? Uma criança que grita, que bate com a cabeça na parede, ele não bate no nada, né? Muitas pessoas falam, minha criança entrou em crise e ele do nada, ele está batendo a cabeça e de repente é só uma comunicação. De repente é só querer ir ao banheiro, usar o banheiro, né? Tá sentindo desconforto, mas não tem habilidade de dizer eu quero ir ao banheiro. É como se fosse realmente uma criança, né? Uma criança, um baby, né? Um baby quando chora, você olha se a fralda está molhada, você olha... Com o autismo não é diferente. Porque a dificuldade de se comunicar, ela é muito presente dentro do autismo, né? Então, como eu falei para você do sensorial, por exemplo, a criança querer ir para o banheiro, sentir aquela vontade, não saber que aquilo ali é só ter que ir ao banheiro, né, e fazer o número 1, o número 2. No autismo, isso é bem difícil, porque isso refere-se ao sentido interno do nosso corpo. Ao sentido que a gente chama de sentido escondido, que é o oitavo sentido, e que é aquele sentido que a gente sente o orgasmo, que a gente sente a vontade de fazer o número 1, o número 2, que a gente sente o quente, o frio. E indivíduos como Ainer, ele sente aquele desconforto, mas ele não sabe que ele tem que ir ao banheiro. Então, o que é que acontece? A gente tem que realmente, toda vez, né, primeiro policiar, né, treinar essa criança, dando, vamos supor, líquido e marcando o tempo, ok, está na hora de ir no banheiro. E ensinar o cérebro dele a perceber que esse desconforto é só a ida ao banheiro, entendeu? Então, são processos... Pois não. É porque é um assunto tão bom e você tem um conhecimento tão à flor da pele que a gente fica querendo levar mais informações para quem está em casa. Como, por exemplo, teve uma pessoa que participou aqui, parabenizou inclusive pela produção de Luciana, que conseguiu entrar em contato com você para trazer isso para cá. E a pessoa disse assim, às vezes o comportamento de outras pessoas incomoda quem tem TEA. Por exemplo, a pessoa já chega também muito estapafúrdia dentro do lugar, ou com o som ligado, e ela não percebe que ali alguém pode se incomodar com isso. A mesma coisa é a pessoa com autismo. Você estava falando aí de ir ao banheiro, de sentir sede, né? Isso aí é a rotina que eles vão ter que se adaptar. Mas você imagine preparar essa pessoa para se deparar com as situações que a gente tem hoje no nosso externo, no nosso mundo externo, dizendo aqui, em diferentes ambientes. E eles vão precisar ser incluídos, né? Exatamente, exatamente. Essa parte sensorial, ela tem que ser vista não só para aquelas pessoas que estão envolvidas com aquele indivíduo, mas a comunidade em geral. Porque vamos supor, uma criança com TEA, tá? Uma criança com transtorno processamento sensorial dentro de uma sala de aula. Pensa nisso. Uma criança gritando ali, né? A professora falando, outra arrasta a carteira. Imagina essa criança para processar todas essas informações junto. Você imagina você mesmo, eu falando com você aqui, alguém batendo na panela, é como se tudo tivesse junto numa hora só. Então eles entram em crises, como fala, né? Porque não conseguem filtrar todas aquelas informações, até as visuais, que muita gente não acha que existe, né? Muitas crianças com autismo têm movimentos restritos e repetitivos, muitas vezes é pela visão, tá? Porque, vamos supor, meu filho, se meu filho vê a televisão ou vê algum vídeos, ele não observa de uma forma como a gente observa, né? A gente vê um vídeo, né, passando direto, ele vê como se fosse fotos, como fosse, então ele quer acompanhar, né, com a mãozinha aquilo que ele vê. E muita gente fala, porque ele está balançando, mas às vezes ele só está acompanhando a parte da visão, entendeu? É como no próprio, falando até no sensorial, tem crianças que batem muito aqui, sabe? Fala, por que meu filho bate tanto? Ele pode estar acompanhando só a batida do coração, entendeu? Porque o sensorial, para ele não está conseguindo compasso, ou seja, então tudo isso a gente tem que ver dentro do autismo. Incluindo muito também, Zéza, que muitos pais ficam assim, muito desesperados com a parte de seletividade alimentar, né? Criança que não consegue comer texturas diferentes, né? Mastigar,
Ou então tem que observar muito também a parte da visão. Como você apresenta essa comida para essa criança. Em que tipo de prato ou copo você serve. Porque às vezes a criança não rejeita a comida, ela rejeita a embalagem, ela rejeita a apresentação. Às vezes crianças não comem determinado tipo de cor, tipo o Aine antes não comia verde, ele não gostava de celery, de espinafre, ou maçã verde, então eu fiz um trabalho, fiz uma intervenção só com introdução de verde. E aí eu percebi também que às vezes era o verde, onde que a verde vinha, vamos supor, se eu botava uma salada para ele num prato estampado ou com algumas, ele não comia. Mas se fosse um prato liso e plano e branco, ele comia. Ou seja, se eu colocasse o arroz e o feijão no prato, ele de repente, ele rejeita. Mas se eu colocar só o arroz e depois colocar o feijão, sem se juntarem, ele já aceita. Então, olhar muito essa parte sensorial também na parte da alimentação. Contando também a parte do cheiro da comida, né? Se a criança tem um sentido aí desequilibrado também na parte do cheiro. Da minha família é bem típico isso, né? Na parte sensorial, eu tenho transtorno sensorial, até o meu marido, ele não gosta de perfume, ele não gosta de cheiros, entendeu? Fortes. Comida, realmente ele pula fora. Entendi. Então, é bacana você falar isso em relação à alimentação, que a gente teve a oportunidade, inclusive, de trazer profissionais de saúde e nutrição falando dos cuidados de montar uma alimentação para as crianças autistas. São detalhes que às vezes a mãe, infelizmente, nem percebe. Aí acha que ele não quer comer, eu tenho que comprar alguma coisa para melhorar o apetite dele. Deixa que você falou aí, na troca das peças onde estão sendo servidas, né? Um copo vermelho pode incomodar ele preferir outra cor, quer dizer, é a questão de muita sensibilidade também. É um trabalho de humanização gigantesco. Exatamente. E uma observação, um trabalho até de observação. Você falou no início da entrevista, né, de mãe, da gente estar ali presente. A gente passa a ter mais dados sobre realmente quem é nossa criança, onde ela está no espectro. Porque, vamos supor, na análise do comportamento aplicado, a gente sempre fala num termo de contingência tríptica, que é o antecedente, o comportamento e a consequência. Então, a criança, vamos supor, vou dar até um exemplo simples para você. Você leva a sua criança para o supermercado e ela quer uma bala, né? Que ele quer um bombons. Então, o antecedente seria ele ver ali a bala. Então, ele já vai gritando para você e quer a bala. E você automaticamente dá a bala para ele, né? Então, você tem um antecedente dele ver a bala, tem um comportamento dele gritar e tem a consequência que você reforça dando a bala para ele. Então, toda vez que ele vê aquela bala, ele vai gritar. Porque ele aprendeu assim, né? Ele aprendeu que com o grito ele consegue, com a agressão, vamos supor, bater, ele consegue. Então eu falo, nunca reforce um comportamento negativo. Nunca. Você deixa ele gritar a primeira vez, a segunda, a terceira, ele já vai pensar duas vezes, porque ele vai saber que ele não vai conseguir o que ele quer. Pois né? é. Então eu acho que tá muito na gente. Sim, né? Outra coisa também que a gente percebe nem chegando perto de todas as pesquisas que você faz, mas a gente lê também que muitas vezes os próprios pais têm esse hábito de dar de imediato para contornar a situação, em vez de mostrar para ele a disciplina. Não, olha, vamos seguir, tem todo um passo a passo para você conseguir essa bala, né? Você viu, será que a gente tem dinheiro para comprar? E aí eu volto com a mesma palavra que eu acho importantíssima. A inclusão na rotina dentro de casa. Tem que ter a inclusão já dentro de casa. Isso mesmo, Zéza. Eu sempre falo direto, a inclusão começa dentro de casa. A gente não pode pedir inclusão à sociedade, inclusão nas escolas, inclusão se dentro de casa a gente não consegue incluir. Eu vejo isso muito, eu tenho vários seguidores, né, nas redes sociais, eu vejo muitos pais que falam, Neida, meu filho não sabe, não entende o que é não. Como é que eu faço? Eu falo, não é sua criança, é você que tem que aprender a dizer não. Né? É assim que a criança aprende. Então, a partir do momento que você não sabe dizer o não para ela, ela nunca vai aprender.
E outra coisa também, no indivíduo com autismo, que a gente tem que procurar ver muito é que eles são capazes, eles têm mão, né? Ele tem perna, então eles podem fazer as coisas sozinhos. E muitas vezes a gente faz por ele, isso, né? Dando o próprio autismo, como não, ele não sabe dar comida na boca, vai colocar roupa, vem aqui que eu coloco. Não, dá banho, né? Exato, e essas crianças são capazes de tomar banho, pelo menos o mínimo, que é a rotina diária. Essas crianças, né, os pais deveriam tomar como prioridade, aprender a sentar e comer numa mesa, aprender a usar um garfo, aprender a usar o toalete, né, tirar a fralda, porque muitas vezes a fralda, o autismo, né, o desfraude, fala não, porque tem autismo e a fralda faz parte da vida da criança. Então aí fica, mas minha criança não senta no vaso sanitário. Como é que a criança pode sentar no vaso sanitário se ela usa fralda? Então de fralda ela faz em pé. Então ela aprendeu a fazer em pé. Então a dificuldade dela se sentar porque ela já passou um longo tempo de fralda, né? Então todo esse processo ele pode existir, é um processo às vezes muito moroso, tá? Mas a gente consegue. O Aine hoje está com 15 anos, ele é uma criança nível 3 de severidade e hoje ele se comunica com a gente através de um aplicativo de comunicação. Agora, como ele chegou a esse nível foi justamente em cima de programas e focando, né, a família, os profissionais e focando todos, né, com os mesmos objetivos, com o plano individualizado, né. Pronto. E legal que você falou isso também do crescer, porque muitas vezes eu percebo, Ana, que as pessoas esquecem que as crianças que falam, não, criança com autismo, criança com TEA, criança com autismo, elas vão crescer, vão se tornar adolescentes, adultos, vão querer também fazer outras coisas, vão desempenhar outras atividades, porque eles têm muitas habilidades também. Então, às vezes, as pessoas esquecem isso, dizem, criança, como se fosse viver eternamente criança. Você tem um adolescente em casa, então a adolescência tem fases. Exatamente. A gente tem que criar nossas crianças como a criança. Gente, a gente tem que entender que o autismo é só um jeito diferente de ser. É um jeito diferente de processar a informação, né? Outra coisa também, que é até bom eu frisar aqui, muita gente, principalmente profissionais, né? Ele vai falar com a criança, ele fala uma vez, a criança não dá resposta de imediato, já vem de novo, repete de novo, não façam isso. Esperem a criança processar o que você falou. Porque às vezes o som chega muito mais tardio para ela do que para você. Então é muito bom a gente entender como essa criança processa, né? Processa a visão, processa a audição, entendeu? Como é que ele escuta, se ele escuta muito rápido. Outra coisa também, Zéza, é a parte visual. Meu filho, né, ele não gosta de cabelos cacheados, tá? Aí então, você é de cachinho, diga pra ele gostar de mim. Eu fazia aqueles, adoro fazer aqueles olhinhos. Nunca, sabe como é que eu notei? Eu notei através de terapeutas. Tinha uma terapeuta dele que vinha e ele queria agarrar o cabelo do terapeuta, né? Sempre. Então, eu comecei a observar, eu falei, gente, isso acontece com ela, né? E comecei a observar. Então, ser determinado, eu falando com a supervisora de terapia, eu falei, eu acho que é bom trocar a terapeuta. Ou então pedir para ela dar um jeito no cabelo. Porque é isso que está fazendo ele, né? Tá, no caso, reforçando, tá querendo puxar o cabelo. Né? Então, tem várias coisas, às vezes a voz de criança, muitas pessoas falando junto, a criança não sabe como se autorregular, então ela vai em cima, ela é agressiva. Então, outra coisa também que eu mais que recomendo para, né, o pessoal, o seu público aqui, crianças com autismo, procure usar um bloqueador, um headphone. Ensine essa criança a utilizar. Não é só comprar e dar, usa, não. Ensina para ela, bota algum barulho que ela não gosta, coloca o headphone, vê, para ela sentir que, né, incomoda menos com o headphone. E ele vai começar a andar em supermercado, entrar em restaurante, andar de avião, porque tudo isso, na maioria das vezes, incomoda. É a parte é o processo de audição. Olha, eu adorei a sua vinda aqui, espero que você retorne mais vezes. Obrigada pela sua disponibilidade de passar informações tão importantes.
Eu acho que nós é que precisamos mergulhar mais no mundo deles, no mundo do seu filho, e entender que as pessoas são individuais, cada um tem sua individualidade, tem gente que gosta de branco, tem gente que gosta de vermelho. Teu cabelo tá liso, hoje você tem uma forma de usar ele liso, porque você tem aí um trabalho que é feito com o seu filho, tem pessoas que têm cabelos cacheados. O jeito do seu filho é o jeito dele, né? E como tem outras crianças, como tem adolescentes e idosos também. Tem idoso que tem autismo. Exato, Zéza. E eu vou aproveitar aqui, tá? E mostrar pra você. Eu vou mandar até pra você, tá, Zéza? Oba, adoro! O livro. Esse é o nosso livro, Autismo Aprendendo a Aprender com Aina, Percepção Sensorial. A gente fala a dificuldade do banho, de cortar a unha, de alimentação. Muita gente fala, por que meu filho não gosta de tomar banho? Gente, seu filho não gosta de tomar banho porque ele sente a água escorrendo, bem diferente de que como a gente toma. Tá entendendo? A queda do chuveiro. Então, tudo isso é, no caso, primeira pessoa, né? Como se o Aina estivesse falando as sensações e as dificuldades. E é um livro de fácil acesso também, ele tem várias fotos. Ah, legal. Ótimo, tá? Ótimo. E eu espero que você volte mais vezes pra gente falar de pontos específicos. Só o banho, só a roupa, entendeu? Me convide, será um prazer, e eu mando o seu livro para você ver que coisa linda. Obrigada. Quero agradecer também a Leane, lá de Areia Branca, aqui do Rio Grande do Norte, que ela nos ajudou aí com essa pauta. A Luciana entrou em contato com você pra gente estar falando direto dos Estados Unidos, você vir pra cá para passar numa sexta-feira como essa, próximo do Dia das Crianças, né? Que vem um feriado aqui no Brasil do Dia das Crianças e em todo mundo. E a gente fica muito feliz de estar trazendo informações tão importantes que valem como um presente para muita gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo para a Liane também, para a Luciana, para todo o time de vocês, tá? Muito carinho. Um abraço de Newport Beach, aqui na Califórnia. Obrigada. Beijo muito especial para todos. Beijo.